Muito boa tarde aí, muito obrigado pela presença de todos. É uma honra estar falando com vocês. Eu vou comentar um pouco, né, algumas teses que a gente tem aqui para o bem, né, do uso disso tudo. Então, esse é um trabalho que a gente faz menos pela N5, até mais pela escola de IA, levando essa discussão, né, fazendo essa discussão rodar ao máximo. Muito aqui desse tema, né, o Murilo é um cara que sempre trouxe, né, essa questão, né, da ética, da justiça por trás dos modelos. Né, existe realmente uma oportunidade enorme de melhorar para o bem a nossa sociedade através da inteligência artificial. Eu vou dar uma passada, vou fazer o mais rápido possível, mas para dar uma equalizada nesse tema, né, como um todo, e aí a gente vai mergulhar na questão do Explainable AI, tá bom? E aí, por gentileza, qualquer dúvida, podem já ir parando a gente para ser mais rico, ser mais dinâmico para vocês também, tá bom? Legal, muito rápido, né? A gente crê de verdade que essa é a década, né, da IA, esse 2030, a própria escola aqui, e graças a Deus a gente no trabalho tem a oportunidade de trabalhar com isso, é uma onda assim, das mais importantes, né, que vão realmente mudar, e a luta é que mude para o bem, né, o nosso dia a dia. Mas imagina o mundo em 2030, né, o que não vai estar acontecendo suportado pela inteligência artificial. A gente sabe, né, que essa conversa, né, essas, vamos dizer assim, técnicas, né, são super antigas, datam lá de 1950. Já houveram, né, dois grandes momentos, né, de frustração, né, ou de esse negócio não é só promessa, né? E a gente acho que nos últimos anos é que está vendo de verdade uma explosão, né, desse tema, e eu acho que não tem mais volta, né? Assim, por tudo que seria o mundo da tempestade perfeita, né, que hoje a gente tem sobre esse tema. É interessante também notar, e aí já uma dica aqui, quem não conhece esse livro, é fantástico, vale vocês lerem. Em português é Inteligência Artificial mesmo, tem na Amazon. Mas assim, é interessante ver, né, a guerra, entre aspas, né, que já existe no mundo sobre quem vai liderar essa era, né, vamos dizer assim, essa década pelo menos. Né? Então, você tem lá os Estados Unidos, né, com Amazon, Google, Microsoft, Facebook, né, são as gigantes, né? E na China você tem o Baidu, a Tencent, a Alibaba, né, disputando o que seriam algumas dimensões, né, da IA, né, do ponto de vista da implementação prática. Né? Então, o mundo da internet, né, que aqui é só curiosidade, né, mas que a perspectiva é que o mundo está empatado entre China e Estados Unidos. A gente sabe que tem somente Canadá e Inglaterra, né, como também países muito avançados nessa discussão. E aqui, né, a estimativa desse autor, né, é que a China ganhe, né, seja porque tem muito mais gente, se pensar. A gente vai ver também a questão dos meios de pagamento lá, né, que os caras deram saltos, né, no que é o mundo, por exemplo, hoje de cartão de crédito, né, e tudo mais. Né, então, parece que eles têm muito mais dados, né, e uma comunidade, vamos dizer assim, empreendedora extremamente guerreira, né, extremamente agressiva, né, muito mais agressiva do que a gente conhece aqui. Aí é de negócios, né, que acho que é muito do que a gente falou há pouco, né, dos modelos que ajudam, né, as empresas a buscar melhores clientes, a reter os melhores clientes, oferecer os produtos certos, né, evitar fraude, etc, etc. Aqui os Estados Unidos, em tese, vão dominar, né, pela amplitude do negócio. São ideias, né? A IA de percepção, que acho que é um dos grandes brilhos, né, desse momento, que faz com que a gente comente que agora acho que não tem volta. Né? Aqui a China, em tese, também tem potencial para vencer essa batalha. E a gente tem a IA, né, do autônoma, que a gente, né, tanto fala dos carros autônomos,
dos carros voadores, né, que também já não é mais uma coisa de ficção, né, já é uma coisa real. E ao mesmo tempo, quando a gente olha assim, puxa, mas e a gente, né, e o Brasil, né? Então, esse trabalho, né, e a própria escola, e assim, tem muito a ver com como é que a gente dá o salto, né? Assim, a gente sabe, né, países da África, né, que, por exemplo, não tiveram o contato com o telefone fixo, né? Eles pularam para o mobile e deram um salto, né? O exemplo que eu falei há pouco, né? O chinês médio não tinha um cartão de crédito, né? E agora ele paga tudo com QR Codes, né? Para qualquer coisa, até para fazer uma doação de esmola na rua, né? Então, assim, é muito como a gente precisaria fazer, né? Fazer com que, visto que a gente não tem hoje tanta evolução nisso, mas como é que a gente dá o salto para o que seria a fronteira disso, né? É só uma visão. Fala-se muito também, né, da questão assim de a gente vai conseguir competir, né, com esses gigantes, né? A gente não vai. Mas se a gente focar, né, nas forças econômicas do Brasil, né, quais são os setores onde a gente é muito forte, e fazer um uso da IA muito intenso, a gente tem chance, né, de fazer o melhor uso possível aonde estão as nossas forças, né? E aí tem um gancho aqui dessa questão, né, do público-privado, né? E aí eu já faço até uma propaganda aqui, brincando, do podcast que a gente tem. Quem não conhece esse professor, né, o Anderson Soares, esse cara é incrível, muito porque ele coloca realmente o público e o privado no ar. Esse cara tem, na Universidade Federal de Goiás, né, é onde começou um dos primeiros cursos de graduação em inteligência artificial. E esse cara pega assim, o setor econômico como um todo, diversas indústrias, abre as portas para que essas empresas tragam os problemas para ele e eles botam os alunos para resolver esses problemas, né? E é incrível, né? Vale acompanhar esse professor na LinkedIn e tal. Tem case de assim, um grande exemplo de fazer isso muito bem, né? E ele aceita, né? Talvez o próprio Banco do Brasil como vamos dizer assim, um cliente, né? Nesse processo de levar para a academia os problemas de negócio e trazer soluções muitas vezes ainda não pensadas, né? A gente sabe também, né, e já ouviu muito essa questão do desemprego, né, que pode vir com o uso pesado da inteligência artificial. Isso aqui são números da McKinsey, mas você vê, são números baixos, né? Dizer que 1 milhão de pessoas, né? Isso aqui é uma perspectiva global. Existem outras consultorias que trazem números aterradores, né? Assim, por outro lado, a gente sabe, né, que assim, tudo que hoje, né, ainda todo o trabalho que é muito operacional, né, não tem como escapar, né, porque aí potencializa, né, bota a inteligência ainda maior nesse grupo aqui de cima, né, que você vê preparação de comida, né, construção, limpeza, né, o driving aqui, né, que a gente tanto fala de carro autônomo. Por outro lado, de baixo para cima, né, os professores, os gestores, né, políticos, toda a questão de atendimento, né, onde o social, né, as pessoas sejam muito importantes, né, a parte toda médica, etc., é onde não se vê ainda, ou melhor, ainda se vê claramente uma necessidade nossa mesmo de, peraí, eu quero conversar com alguém, né? Eu não quero ser atendido 100% por um robô, né? E aí, óbvio que isso aí muda por, né, as personas, né? Você tem gente de todo tipo nesse sentido. Mas, claramente, e aí também isso é um ponto que esse autor debate muito, né? É que, no mínimo, né, mesmo nessas áreas onde vamos dizer assim, não haja uma dependência de pessoas tão grande, né, você vai ter a combinação do humano com a inteligência artificial, né? Então, assim, de um lado, se eu só estou em busca de produtividade, né, eficiência, né, que é esse bloco esquerdo aqui abaixo, né,
e pô, não preciso de contato com pessoas, o que esquece, a IA vai dominar, né? Se a gente pensar no extremo oposto, não, os humanos estão ali, né? Dominam, entre aspas, mas não tem como também não se apoiarem na questão da inteligência artificial. Então, isso é realmente muito interessante. A gente aqui, né, um país em desenvolvimento, a gente vê isso chegar lentamente, né, mas é o que essa década aí promete, né? E aí você vê, falam muito já, né, da renda básica universal, né, como uma forma de evitar ou de minimizar, né, esse desemprego que pode acontecer, né? E muito, acho que até um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, o lifelong learning, né? Quer dizer, as pessoas realmente terem esse valor, né? Eu diria que é parte talvez até do caráter, no sentido é uma coisa que tem que ser de dentro para fora, né? A pessoa realmente está apaixonada pelas coisas novas, né? E aí, particularmente, esse tema mesmo daí é o que eu decidi alguns anos atrás, nisso que eu vou focar. A gente não sabe nada, né? Isso aqui é um tema gigantesco, mas gigantesco. Mas a simples busca, né? Ter um foco e o contínuo aprimoramento, acho que é um case, né? Um outro case curioso, né? Que por exemplo, radiologistas, né? Que assim, são classicamente um grupo, né, de profissionais, você vê, médico, né, uma área, entre aspas, nobre, mas numa função muito operacional, né? E a resposta para esses caras é: pegue a IA, né, agora e use ela no seu trabalho, né? Quer dizer, seja um líder dessa mudança, né? Incorpore ao máximo a IA para melhorar a forma como você atende as pessoas, o resultado que você gera, etc, etc. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente agora precisa realmente se apoiar nela e não largar a sua profissão, né? Imagina, tu largar o que você estudou para começar do zero, um negócio complexo pra caramba, tende a não dar certo, né? Mas então, como é que, aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, a Gabriela aqui com a gente, ela é jornalista, né? Pô, como é que eu me torno uma das primeiras jornalistas que usa a IA para fazer um trabalho operacional dessa profissão, né? É um exemplo, né? Não é que ela vá abandonar o jornalismo, mas que use, né, isso tudo. E aí um outro tema aqui que eu acho super curioso, interessante, né? É o que se chama, né, a inteligência artificial geral, né? Então esses filmes, né, assim, eu não gosto muito desses filmes, então vou chamar de filmes meio doidos, né? Onde robôs, né, que têm consciência, né, que sabe quem são, né, tem em tese sentimentos, vão, né, num nível extremo, tendo determinadas missões a realizar, pode ser que fale, pô, para cuidar, por exemplo, do meio ambiente, se o humano está me atrapalhando, né, para ter um planeta mais limpo, eu posso, em tese, afastar os humanos, né? Eu posso entrar em choque com eles, né? Ao mesmo tempo, essa IA da consciência plena, né, de robôs mais inteligentes que a gente, né, que eles chamam a singularidade, né, quando as máquinas, os computadores vão ter uma capacidade de processamento superior à da mente humana, etc, etc. Isso é só uma coisa negativa, né? Ou pode ser uma coisa negativa? Não, porque imagina quantos problemas a gente tem, né, de fome, de doença, de clima, né, de água, né, a violência, quantas coisas, educação, que se você bota realmente uma máquina para pensar completamente diferente como resolver aquilo, imagina as ideias que não vão surgir, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente ainda não está preparado, né? O homem hoje não tem ainda, acho que o nível ético-moral adequado para chegar nisso. E ao mesmo tempo, do ponto de vista de tecnologia, o que mais se fala é que a gente está assim, até centenas de anos disso, né? No mínimo décadas, mas óbvio que tem aqueles autores que acham que a coisa vai se resolver no curto prazo, né? O que eu acompanho, né, de uns caras mais, assim, não vou dizer confiáveis, mas mais equilibrados, né, que realmente a gente está muito longe ainda. Então, assim, o que a gente está vivendo da inteligência artificial é essa inteligência artificial estreita, né, que chama esse narrow, né, que são as Cortanas, né, as Alexas,
os carros aí que daqui a pouco vão estar dirigindo, toda a inteligência, né, por trás das buscas, né, sei lá, no Google, a IA, né, assim, melhorando, talvez seja até um exemplo para a gente, né, quando eu falei de como usar o melhor, né, do país e a IA acoplada a isso, né, na agricultura. Imagina o Brasil sendo líder da implantação da inteligência artificial na produção de alimentos, né, em fábricas. O que isso pode trazer de ganho, né? Então, aqui é só uma curiosidade também, né? Aquela velha disputa, né, do AlphaGo lá da Google, né, jogando Go, né, na verdade. O computador ganhou, o algoritmo ganhou, não ficou feliz, não ficou alegre, não comemorou, né, quer dizer. Então, assim, esses valores cruciais nossos, né, são, eu diria que é quase uma coisa divina, né? Que como vai se conseguir criar uma máquina capaz de gerir isso tudo, né? Eu acho que é uma viagem total, mas é só para a gente desmistificar isso, né? Então, assim, hoje essa inteligência artificial, esse carro autônomo que a gente acha incrível, né? Essas conversas com a Alexa, as recomendações, né, de filmes e tudo mais, os sensores na rua que detectam um criminoso entrando num estádio de futebol no meio de centenas, milhares de pessoas. Isso é só o começo, né? É só o comecinho. Esse incrível mundo, né, que a gente já está vendo, já está acompanhando, né, que já está usando, é só vamos dizer assim, o nada ainda à frente, né, a tudo que, em tese, está por vir. Né? E acho que à medida que a gente evolua também do ponto de vista ético-moral, né, sem dúvida, né, aí sim vai ser um equilíbrio perfeito. Né? Outra coisa que é interessante, né, e muitas vezes as pessoas confundem, né, mas o que é o Deep Learning versus a inteligência artificial? O que é o Machine Learning? Onde é que cada uma dessas coisas se encontra? Né? Então, a inteligência artificial é o grande chapéu, né, óbvio, que na sua essência, né, são todas as técnicas, né, que tentam, entre aspas, imitar, né, o comportamento do cérebro humano, que para entender o cérebro humano também a gente está muito longe, a gente vai ver um pouquinho disso aqui, né, a simplificação que fizeram, que trouxe aí, que a própria o Deep Learning, né, traz. O Machine Learning é uma coisa incrível, porque você para de dizer exatamente como alguma coisa vai acontecer, né, para que o algoritmo, né, o computador responda de acordo, e você, na verdade, agora dá dados para o algoritmo e ele aprende. Isso é muito incrível, né, se a gente pensar. Mas é antigo, né? Se pensar, é antigo. Né? Agora, o Deep Learning e a visão computacional, né, é que eu acho que é o grande salto. Né? O que vocês comentaram também, né, dessa capacidade de compreender o que você fala, compreender a intenção, te responder, né, de acordo com o seu perfil. Né? São coisas que só o Deep Learning que trouxe, né, de alguma forma. Né? Então, esse clássico, né? Quer dizer, imagina você ter que ensinar um carro a dirigir, um Uber, passando instruções. Olha, se você estiver no lugar tal e estiver na rua, não sei o quê. Quer dizer, é insano, é impossível, né? E nessa explosão, né, de Big Data, o mundo novo que a gente está vivendo, né? Aí sim foi possível, né? A gente, com muitos exemplos, fazer o computador, né, esses algoritmos aprenderem. Aqui muito rápido, né, só para quem não tem isso claro, né, só para ajudar, assim, existe, né, o machine learning, né, a aprendizagem de máquina, com o mundo da aprendizagem supervisionada, né, essa que você alimenta e diz, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, aí ele começa a aprender e ser capaz de definir um padrão para reconhecer aquele objeto no futuro, né, ou uma situação específica, o não supervisionado. E o mais incrível de todos, que eu vou dizer, olha, em breve a gente vai oferecer a vocês uma outra conversa. A gente está fazendo um estudo grande agora sobre o aprendizado por reforço, né, que passa também a se aproximar do negócio. Né? Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos, é incrível. Né? Essa acho que é a grande fronteira, né, desse tema todo, pós-Deep Learning, que é
o aprendizado por reforço. Então, o supervisionado, né, tem muitos usos, né, de o spam, reconhecer a fala, fazer tradução, dizer se o cara vai clicar, não vai clicar, né, que oferta é melhor fazer para o cliente, os carros autônomos e tudo mais. Né? Então, você tem que passar para o algoritmo, né, exemplos e milhares de exemplos, né, para que gere-se um modelo. Isso é uma coisa super legal que eu acho que o que não falta é gente dizendo que usa a inteligência artificial. Né? E você chega perto e fala assim, mas cadê o modelo? Né? Cadê os dados que treinaram esse modelo para que, né, a partir de uma nova entrada, ele infira um valor, né? ou gera essa previsão. Né? Ele vai dizer, olha, se isso aqui acontecer, vai dar tal resultado. Né? Quer dizer, que é exatamente a história da fraude, né? A história do empréstimo. Né? Esse cara aqui vai dar default ou não? É um fraudador ou não é? Né? Então, assim, vale sempre questionar, né? A turma que chega dizendo que tem machine learning, inteligência artificial nos produtos. Cara, cadê os dados? Cadê o modelo? Né? E não se encontra. Né? Não se encontra. Então, o velho exemplo, né, dos cachorros, dos gatos, etc, etc, e milhões de imagens, hoje o mundo está muito avançado nisso, é que faz com que, depois de treinar, depois de você mostrar centenas de milhares de exemplos de qualquer coisa, ele vai conseguir ser mais eficiente que a gente mesmo em reconhecer aquele objeto. Né? Então existe também uma coisa padrão, para quem não está no dia a dia dessa área, né, que é treinar e testar os modelos. Né? Então você treina com essa base de exemplos que você tem, quanto mais dados em tese, né, melhora o potencial da acurácia, né, simplificando do modelo, e você tem uma massa de teste para depois você verificar se aquele treinamento está correspondendo à realidade, né? Visto que você sabe a resposta de um monte de casos e você testa então o modelo e vê o quanto ele está performando. Né? Então, assim, é o basicão, mas é legal ter isso na cabeça. Um case legal, isso até é uma coisa que a gente faz muito para muitos clientes, fintechs, bancos, que são desenvolver os modelos de clusters. Né? Isso aqui é um negócio incrível para você segmentar campanhas, para você não tratar pessoas diferentes de forma igual, né? Para você identificar as oportunidades de negócio que você tem em cada grupo desse. Né? Então, o comportamento de uso, né, de um cartão de crédito, por exemplo, como é que você... E aqui o curioso você não disse é diferente do label, né, do modelo supervisionado. Né? Aqui você simplesmente passa a sua base para ele. Né? Então imagina lá 1 milhão de linhas e 20 colunas com diferentes informações. E esses algoritmos, né, de machine learning não supervisionado vão conseguir separar grupos, né, mais ou menos homogêneos que permitam você a se comunicar, ofertar, né, tratar de forma diferente. Né? Sejam os clientes que trazem, né, vamos dizer assim, um perfil de uso intenso, assim, um uso intenso em volumes altos, né? Aqueles que pouquíssimo fazem ou que fazem somente um tipo de transação, né, dentro do banco, e por aí vai. Isso aqui é muito rico, isso aqui ajuda muito, principalmente, né, times de marketing, times de CRM. Aí a gente cai nas redes neurais, né, para a gente chegar no chai aqui, né, mas aqui basicamente, né, aquilo que a gente aprendeu no segundo grau, né, dos dendritos, dos axônios, núcleos, né, sinapses, foi inspirado nesse desenho, né, a questão das redes neurais. Né? E a gente vai ver que as redes neurais profundas, né, elas são a evolução desse desenho original. Né? Onde você tem, né, uma camada de input, uma camada que se chama de camada oculta, né, e a camada de resposta. Né? Então essa função, né, e aí tudo cai na matemática pesada. Né? Então você tem o que seria, né, a tua versão artificial, né? Eu vou mostrar, tenho esse exemplo. Você tem entradas, essas entradas têm pesos que tem aqui toda uma somatória dessas entradas, uma função de ativação para chegar
né, é spam, não é spam, né, a palavra que foi dita é essa ou aquela, né? É óbvio que isso aqui, né, aí, por exemplo, né, um exemplo clássico também, né, como é que você vai definir a demanda do seu produto, né? Então, pelos dados, né, você consegue mostrar que claramente a demanda é maior, né, quando o preço é menor, né? Ao contrário, um preço maior vai fazer a demanda cair. Então, né, a sua tentativa, né, de prever essa demanda, né, a partir de um preço, você quer chegar na demanda, você tem basicamente um neurônio aqui que é quem faz essa conta, vamos dizer assim, né? Essa função matemática. Né? E, obviamente, o mundo é extremamente complexo. Você não tem um problema simples como esse. Você tem, na verdade, né, dezenas de informações para chegar nessa demanda esperada. Né? Então, você tem preço, você tem o preço de envio, né? Desligou o meu alto-falante, senão eu não ouvi vocês. Então você tem preço, você tem o custo, né, de entrega, você tem marketing, quantas pessoas conhecem você, você tem o tipo de material, né? Então isso tudo vai fazendo que você começa nesse caso, né? Então assim, o preço junto com o custo de entrega, né, vai dar uma dimensão aqui desse produto ser acessível ou não ser acessível, né? O marketing, quer dizer, o quanto você é conhecido, né, é um fator também importante na conta dessa demanda. Né? Esse marketing e a qualidade, o material que você usa, né, o percebido, vai fazer com que uma outra camada da sua rede neural aqui consiga, a partir desse conjunto já, vamos dizer assim, preparado de dados ou agrupados, vamos dizer assim, você chegue no resultado final. Né? E aí uma outra coisa muito interessante, né? A gente não consegue fazer essa conta aqui rápido, né? 49 vezes 57, acho que aqui ninguém conseguiu, na hora vai bater e dar o número. Mas a gente consegue identificar qualquer tipo de zero, seja como ele tenha sido escrito, de números, de imagens, sejam quais forem. Então, assim, a gente é muito bom, né, em reconhecer essas imagens e muito ruim, vamos dizer assim, né, nessa velocidade, pelo menos, de fazer contas complexas, né? E o oposto para o computador. E agora isso se inverte, quer dizer, agora a máquina começa também a ser capaz, né, através de deep learning, através da visão computacional, reconhecer esses padrões. O que é interessante aqui, né, é que se a gente pegar lá uma imagem, aí você pega um pequeno pedaço dessa imagem, né? Cada pixel, né, dessa imagem, ele tem uma representação numérica, né, que basicamente vai dizer qual é a intensidade das cores, né, o famoso RGB, né, ou se não tem cor, né, você vai ter um número associado à intensidade de cores, né, ou de luminosidade, no exemplo do sem cor, de cada pixel. Né? Então, assim, é assim que o computador enxerga, né? É assim que ele entende. Imagina uma imagem, né, que tenha 1000 por 1000, né, de tamanho, 1000 pixels por 1000 pixels, vai dar 1 milhão, né, de entradas dessa rede, 1 milhão de entradas. Se você tiver uma foto colorida, e óbvio, o padrão, você multiplica por 3, né, para as 3 cores principais, então você vai ter 3 milhões, né, de entradas nessa sua rede. E o que ela vai fazendo, né, nas camadas ocultas? Né? Ela começa a agrupar, né, os pixels, né, que tenham uma característica parecida, né? Que a partir dessa camada mais bruta, vamos dizer assim, começa a se transformar no que seria um olho, uma boca, um pedaço de um nariz, o outro pedaço, até que a gente chegue, né, numa clareza sobre quem é aquela pessoa, né? Se ela se encontra, se aquela imagem está dentro de um banco de dados lá por exemplo, de criminosos, né? Como é que você pega e como é que você responde isso em segundos, né? Então,
Imagina você lá no chinês, né, que é famoso por isso, né, com suas câmeras em toda a cidade, todo mundo que está passando está sendo reconhecido, traz para esse banco e você consegue dizer, olha, é ou não é um dos caras que a gente está procurando. Né? Isso aqui é uma coisa absolutamente, né, incrível. E que foi possível, né, agora, né, por quê? Porque existe realmente um volume de dados, né, absurdamente grande disponível. Né? E óbvio, né, as GPUs, né, toda uma capacidade de processamento a um custo que também nunca existiu. Então, quando você combina essas duas coisas, puxa, a gente realmente consegue agora dar vazão, né, de novo, a essas teses, aos métodos que são lá de 1950, 60. Né? Agora eles são possíveis, né, de se usar. Não sei se você já ouviu falar dessa Imaginet, que é uma competição, né, foi criada em 2010 para avaliar algoritmos de reconhecimento visual. Eles tinham uma taxa de erro de aproximadamente 25% até 2011. E de um ano para outro, né, esse ano caiu bastante. Né? Ainda é alto para os padrões de hoje, né, óbvio, mas foi um salto. Né? E aí você, caramba, o que esses caras fizeram? O que esse time fez? Né? Isso é uma competição com times do mundo inteiro. Foi desenvolvida uma rede neural, né, especial, com 7 camadas ocultas, né, e otimizada para trabalhar com GPU, que era chamada AlexNet, né, que foi uma revolução. Né? Então você vê, aqui, olha, 2012, a gente já está, né, são 9 anos atrás, a gente não falava muito disso. Você vê que isso aqui era basicamente um aspecto acadêmico da coisa. Né? Porque com uma taxa de erro desse tamanho, você não tem como botar um carro autônomo na rua. Né? Vai dar uma zebra danada. Imagina você fazer isso aqui para reconhecer determinadas doenças, né? Imagens de cânceres e outros tipos de doenças. Ia ser uma tragédia. E aí o que a gente viu, né, é que ano após ano, né, grupos e mais grupos e mais grupos do mundo inteiro, né, vem conseguindo fazer com que esse reconhecimento, né, de objetos, né, chegue num nível muito próximo ao nosso. Né? E aí, para tarefas muito específicas, a gente não consegue vencer. Imagina uma indústria que passa por uma esteira, né, alguns componentes do celular, por exemplo. Como é que você vai no olho saber se, puxa, esse cara aqui está defeituoso ou não está? Né? Quer dizer, é impossível, né? E mesmo os médicos, né? Imagina, o médico virou um plantão no meio da pandemia, acorda de manhã, né, sonolento, tem que fazer uma análise de uma imagem, quer dizer, a capacidade dele de efetivamente perceber, né, aquilo que é muito específico de determinadas doenças é incomparavelmente inferior ao que o Deep Learning consegue entregar hoje. Né, porque os dados, né, e aí, óbvio, quanto mais dados, vai fazer com que isso aqui efetivamente aconteça. Nesse mundo existem assim, dezenas de arquiteturas, né, e cada dia surgem novas para determinados problemas. Né, você monta essas redes de formas diferentes. Então você tem redes específicas para reconhecer voz, reconhecer imagem. Né, você tem uma série de especialidades, né, redes, arquiteturas especialistas na resolução de determinados problemas. Outra coisa curiosa, né, é que também assim, caramba, é muito fácil, né, você hoje pegar uma imagem que você fica tirando a cada, né, uma frequência enorme e reconhecer, né, do lado esquerdo aqui um carro, né, qual é a distância, a posição em que ele está. Mas você reconhecer, né, hoje, através assim, se eu estou com uma mão, que quer dizer, cara, para. Se eu estou com a mão levantada para pedir carona, ou se eu estou com o dedo apontado para a esquerda aqui, né, dizendo, olha, eu vou virar à esquerda, há uma dificuldade, né, de você ter a precisão que a gente comentava há pouco para esse tipo de situação. Né? Então, isso é uma limitação que, por outro lado, o Deep Learning ainda possui. Né? A mesma coisa, se você quiser fazer diagnosticar uma pneumonia, por exemplo, com 10 imagens. Né?
ou pegar lá as imagens de um livro de ensino, né, um livro texto, você não vai conseguir. Né? Então, você precisa, para ter essa eficiência aqui, 10, assim, um volume absurdo, né, de exemplos. Né? Para terminar, o aprendizado por reforço, né, que eu comentava que eu diria, a grande nova fronteira desse assunto. Né? Então, você vai ter um agente, né, que é chamado lá o seu bot, né, que faz uma determinada ação num determinado, né, ambiente. Esse resultado ele pode ser você pode ter um ganho ou uma perda, você vai ser recompensado ou não, né, por aquele movimento que você fez dentro daquele ambiente, o que modifica, né, o seu estado, e ele fica, né, quase que, vamos dizer assim, simplificando ao extremo, né, num processo bruto de tentativa e erro, ele começa a se achar. Eu não sei aí, quem tem filho, se vocês gostam, né, desse jogo, né, esse Dota 2, né, que é um jogo assim, extremamente complexo. Né, não é aquele do Atari, das bolinhas, o negócio bobinho que você rápido consegue ensinar. Não, né, ele tem uma complexidade muito, 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 muito grande e que, treinados a partir dessa técnica, né, do aprendizado por reforço, hoje os computadores, né, os algoritmos da OpenAI, por exemplo, ganham dos caras mais cobras no mundo inteiro, de todas as equipes. Quer dizer, não dá para competir. Né? Mas você fala assim, tá bom, cara, isso que é um negócio tão poderoso, como é que isso começa a poder chegar, né, no nível de resolução de problemas de negócio? Né? Então a gente sabe que hoje aproximadamente 30% das empresas, né, elas já usam, empresas de tecnologia, né, e telecomunicações, já usam o Deep Learning, né, no seu dia a dia. O aprendizado por reforço ele começa agora a ser expandido. Né? Existe depois a gente passa esse material para vocês, tem um artigo aqui da McKinsey muito interessante, mostrando inclusive como, né, aquele America's Cup, né, que é uma competição no mundo, né, de barcos de performance, né, de veleiro, onde esse time, né, que é o atual campeão, ganhou a última vez, esse Emirates Team New Zealand, usando técnicas de aprendizado por reforço para desenvolver determinadas peças do barco, né, para que deixa o algoritmo dizer como é que deveria ser esse desenho. Isso é complexo, né, para você alimentar de dados, você criar esse ambiente de aprendizado, não é um negócio trivial, mas é onde eu diria que novas ideias estão surgindo, né? Nunca pensadas. É como no jogo lá que a gente viu do Go, né? O Alpha, acho que era AlphaGo, né? Ele surpreendeu por diversas vezes o adversário com uma jogada que o cara nunca viu, o humano nunca tinha visto. A forma como ele jogava, quer dizer, então imagina isso para os problemas mais importantes de verdade da humanidade hoje, né? O que não vai surgir de coisas interessantes? Esse quadro aqui é um quadro gigante, mas só para concluir dizendo assim, olha, qual é o problema que a gente tem? Né? Qual é o nosso problema de negócio? Que dados a gente possui? E a partir disso, isso aqui é um mapa dentro da Azure, né, a nuvem da Microsoft. Eles têm, você vê, cada caixinha azul dessa aqui, ó, é um tipo de machine learning, né? É um tipo de modelo que você pode usar. Então, desde predizer lá se é fraude, se não é fraude, né? Fazer classificação de imagem, gerar recomendações, predizer o valor das casas, né? Quanto que eu vou vender esse mês, etc, etc. É um universo complexo, é um universo gigante, mas que está sendo facilitado, né? Estão criando interfaces cada vez mais fáceis, principalmente nas nuvens, né? Dessas grandes Amazon, a Google, né? E principalmente e a Microsoft, né? Principalmente, cada vez mais os modelos estão sendo o famoso Auto Machine Learning, né? A gente até na N5 tem um software também de Auto Machine Learning que é capaz de, entre aspas, sozinho, né, com o apoio não necessariamente de um cientista de dados, mas muitas vezes de um analista sênior,
consegue gerar e manter esses modelos performáticos, né? De uma forma cada vez mais simples, cada vez mais simples. Falo até que na linha aí da perda de empregos que eu comentei, né, que a própria profissão de cientista de dados em 10 anos não vai mais existir, né, porque em tese esses algoritmos de alto machine learning, por exemplo, vão fazer todo o trabalho que está por trás, que se você pensar separar o trabalho por trás, tem um trabalho repetitivo, tem um lado criativo, tem, mas tem muito braçal ali que pode ser, né, desmembrado.